pseudopolêmica recente envolvendo a Apple parece ter sido criada justamente para chamar a atenção de quem não se liga muito em tecnologia. E se você entrou neste vídeo esperando uma bomba, cara, eu sinto te decepcionar. Não, nada indica que o serviço de streaming da Apple vai acabar. Algumas coisas até estão mudando, mas ainda há tempo para uma correção de rumos antes que a situação do streaming fique realmente feia. A questão é, de onde veio e para que serve esse boato? Oi, eu sou o Renato, sou professor de formação e aqui no YouTube eu falo de tecnologia sob um ponto de vista Apple. Como eu também gosto bastante de cultura nerd, de vez em quando eu aproveito essa brecha e também comento aqui sobre alguns shows da Apple TV Plus. Até agora eu já fiz 2 vídeos sobre uma das melhores séries que eu já vi, chamada Fundação. Caso ainda não tenha assistido, clica aqui no card ou no link aqui embaixo da descrição, já que Foundation é uma série surreal, de tão boa e vale demais a pena. Eu ainda tô precisando fazer um compiladão sobre Severance e algum comentário sobre Invasion, mas eu acho que esses vídeos vão acabar ficando pro ano que vem, quando as novas temporadas estrearem. Voltando para essa questão do fim da Apple TV Plus, eu particularmente gosto muito da filosofia que até então permeava todas as obras que os caras faziam. Desde o início, a Apple tentou se diferenciar no segmento porque ela sabia que não dava para competir em volume com a Netflix e muito menos com a Amazon Prime. A empresa do Tim Cook criou um serviço de streaming focado em superproduções de ficção científica, com tramas fortes, naquela pegada do gênero drama que ninguém mais tinha coragem de fazer. Na verdade, eu até acho que só a HBO do passado é que tinha um pouco essa pegada. Mas vamos combinar que isso com certeza acabou no último episódio de Game of Thrones. Enfim, pra não dar muito spoiler, a Apple tinha uma pegada de HBO nos tempos áureos e focou em poucos títulos, megaproduções com atores super famosos e séries com aqueles universos fechadinhos, herméticos e diferentões, o que, pra ser sincero, eu adoro. Como eu sou apaixonado e aficionado por conteúdos distópicos, ficção científica, paradinhas de fim do mundo, pós-apocalipse, é relativamente fácil, pelo menos pra mim, elogiar a Apple TV Plus, já que ela é talvez o melhor streaming desse gênero. Além de Fundação, eu também acompanhei e recomendo de olhos fechados a série Si, do Jason Momoa, que aliás tem um conceito absurdamente bom e já tá completa na plataforma, Silo, que é um pouco clichê, mas ainda assim vale o seu tempo. Principalmente agora com a segunda temporada confirmada. Tem também For All Mankind, que é muito boa, mas arrastada até onde não pode mais. E é pra isso que eu acho que inventaram um player com 2x. Tem também, como já mencionei, a incrível Invasion. Sério, essa série é muito legal, assistam Invasion. E óbvio, não podia faltar Severance, ou Ruptura, como foi chamada no Brasil. De fato, essa série foi, de todas que eu já citei, a única que, entre aspas, furou a bolha e provavelmente vai se tornar a série mais premiada da Apple TV pelos próximos anos. Tem também Ted Lasso, que eu não assisti porque eu não curto muito o tema futebol, mas todo mundo fala super bem. Filmes como Greyhound, Assassino da Lua das Flores e muito mais conteúdo que eu ainda não tive tempo de explorar, porque entre meu trabalho de professor, longe das câmeras, os vídeos diários do Resumo Tech, tudo que eu preciso fazer aqui no YouTube para entregar conteúdos de maneira constante e sempre com qualidade, cara, não dá para ver tudo que existe e eu preciso selecionar muito bem o que entra e o que não entra na minha lista. Por isso, se esse tipo de conteúdo interessa para você, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos assim que eles forem publicados. Isso ajuda demais o canal e me estimula a continuar produzindo conteúdos de muita qualidade como este. Mas voltando ao assunto principal, o que tem levado sites sensacionalistas a especularem sobre o possível fim do Apple TV Plus? Basicamente isso é uma pesquisa de mercado disfarçada. Funciona da seguinte maneira: a Apple sofre com pressão de investidores, frustrados de alguma maneira pela falta de algum retorno financeiro rápido. Daí ela meio que usa sites gringos que noticiam o fim do streaming da Apple e monitoram a reação das pessoas. Se a galera se revoltar, isso serve como um cala-boca para os reclamões contra o streaming. E eles continuam produzindo coisas caras. Entretanto, se muita gente meio que der de ombros, se a notícia for recebida com desdém, a coisa meio que vira e dentro da Apple o foco do serviço muda e ele sim pode acabar. Em outras palavras, os sites muito entre aspas vazam um boato intencionalmente plantado pela empresa e lucram com page views. As pessoas reagem a essas publicações e quanto mais chocante for o rumor, mais react acontece na rede social. A Apple monitora essas reações e toma decisões de negócio baseada nisso. É o mesmo modus operandi
grande que a gente vê de tempos em tempos com relação às novidades do iPhone. Tudo isso acontece porque alguns grupos de investidores que ninguém sabe definir exatamente quem são, estão supostamente chocados com o fato de que, desde que o streaming começou, basicamente a Apple já gastou mais de 20 bilhões para produzir séries e filmes. Cara, 20 bilhões de dólares é uma quantia de dinheiro literalmente inconcebível para mim e para você, mas tratando-se da Apple, esse valor nem é tão grande coisa assim. É mais ou menos o que ela ganha de lucro bruto em um bom trimestre fiscal. E se não tiver uma multa para pagar na União Europeia, ou se não sofrer algum hate por conta de Bandgate ou algum banimento de algum país, é mais ou menos isso que ela ganha. Só que a maioria dos caras que injetam grana na companhia olha para esse custo todo e pensa: é um desperdício. A Apple é uma empresa listada na bolsa, inclusive com BDRs aqui no Brasil, e quem compra milhões de dólares em ações da companhia não está interessado em filmes, não quer saber quanto custa ou quão é difícil produzir uma boa série, os caras só se importam em aumentar a margem de lucro. Que se dane o resto. Quando produtos da Apple TV custam essa dinheirama toda, sobra menos para distribuir em dividendos, e como a maioria desses investidores também controla partes da mídia, é por isso que de vez em quando pipocam essas pseudo-notícias sensacionalistas sobre uma crise na Apple, sobre o fim do streaming e por que seria melhor a empresa parar de gastar tanto dinheiro nesse segmento. Cara, agora vamos conversar uma coisa aqui, só entre nós. Se você tá assistindo aos meus vídeos, eu sei que você é um cara diferenciado e mais inteligente do que a média. Eu falo isso porque eu acesso os analytics do canal e o público do Recnologia geralmente é um pouquinho mais escolarizado e mais instruído. Então eu sei que você compreende a cadeia de contradições e de interesses conflitantes que eu tô tentando mostrar aqui. A Apple, como toda grande empresa, tem uma visão de longo prazo, uma estratégia de negócios que vai além de lucros imediatos. Tem questões de dedução de imposto com a produção de obras culturais, tem o relacionamento com outros estúdios, tipo a Disney, tem a questão da propaganda e da própria imagem, isso sem falar no ecossistema Apple, que se torna cada vez mais completo quando você compra um iPhone e já ganha acesso a uma infinidade de filmes e séries para assistir como um bônus. Por outro lado, é uma empresa que levanta dinheiro de investidores, interage com outras empresas, toma empréstimos, vende ações, enfim, ela tá no mercado. E no fim das contas, vislumbra um futuro em conjunto, enquanto quem investe de maneira privada em ações da companhia e os bancos que financiam esses empreendimentos dela visam única e exclusivamente aquele lucro assim, ó, rápido, fácil, pá, pum, acabou. A Apple entende que existe lucro indireto, uma imagem a se construir e se mantém em torno da maçã. E isso é a última coisa que importa para quem tá ajudando a financiar a empresa e essas brincadeiras dela, que não são nada brincadeira, mas enfim. Algumas vezes, o que é melhor para a Apple afeta retornos financeiros de terceiros que reagem e exigem cortes de gastos e o suposto fim da Apple TV Plus. E não é para menos. De fato, nos Estados Unidos, que é onde importa para a empresa, a Apple TV Plus não está nem entre os 5 streamings mais populares. No Brasil, então, eu só conheço 3 ou 4 pessoas que realmente assinam, já que a estratégia dos caras de produzir apenas conteúdos originais faz com que o catálogo seja bem reduzido. Pelas minhas contas, vai demorar uns bons 10, 15 anos para Apple TV Plus ter um volume decente de títulos que justifique uma assinatura recorrente. De certo modo, essa abordagem é muito parecida com a era de ouro da HBO. Aquele esmero com as séries, aquelas superproduções de milhões, aquilo funcionou muito bem pros caras antes deles serem comprados pela Warner e pode muito bem funcionar pra Apple também. Mas leva tempo. Até lá, pra ser sincero, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, assinar a Apple TV Plus quando começar a temporada de Foundation e cancelar quando não tiver nenhum episódio novo por ali. Eu tenho até que fazer um meia-culpa aqui, porque eu pago Netflix todo mês e quase nunca tenho tempo de assistir o que tem por lá. Talvez esse comportamento de usuários como eu tenha obrigado o pessoal que gerencia a Apple TV Plus a mudar de foco. Parece que a partir de agora a palavra de ordem é tornar o serviço autossustentável, o que é bom. Segundo vários jornalistas, não dá mais para gastar 20 milhões de dólares em um único episódio de Severance. Esse jeito de produzir entretenimento era até que comum nos anos 90, mas tá atraindo críticas demais hoje em dia e vai ser impossível para a empresa continuar com essa draga de dinheiro. E não é a primeira vez que isso acontece. Meses atrás, outro saco sem fundo de recursos foi metaforicamente enterrado. Eu não sei se você se lembra, mas o tal do Apple Car ficou 7 anos em suposto desenvolvimento e foi cancelado não tem muito tempo, mesmo já tendo custado sei lá quantos milhões em pesquisa. Diferente, por exemplo, da Amazon Prime, que comprou a MGM, e do Max, que abocanha Warner, HBO e coisas do universo DC, a Apple não
adquiriu nenhum estúdio de cinema, não fez nenhuma fusão com nenhuma produtora que tivesse um catálogo já desenvolvido. Ela começou do zero, mirou na Netflix e acertou infelizmente numa posição de retardatária de uma corrida por conteúdo. Até a Globo, que é nacional, quando começou o Globoplay, já tinha um catálogo de décadas de conteúdo, novela, seriado, minissérie, enfim. Mesmo sendo uma empresa trilionária que fabrica gadgets, produtos de tecnologia que são verdadeiros sonhos de consumo para muita gente, mesmo entregando verdadeiras obras de arte de cinema, infelizmente ninguém contou para Apple que, para uma pessoa assinar um serviço de streaming, ela tem que receber constantemente novos conteúdos e ter um catálogo grande. Aliás, esse mesmo problema acontece no Apple Arcade, o serviço de assinatura de games para iPhone, iPads, Macs. É um catálogo muito bom, mas pequeno demais. Novos jogos aparecem ali todos os meses, mas quando eu abro a App Store, quase nunca tem nada novo, e foi por isso que eu aproveitei os meus 3 meses de teste grátis e cancelei. Outro problema é que, diferente da Netflix, cujo aplicativo funciona até em cafeteira, o Apple TV Plus, em pleno ano da graça de 2024, não tem aplicativo para Android. Gente, em que universo os diretores da Apple vivem? Eu, que faço conteúdo sobre tecnologia com foco em produtos Apple, vivo criticando essa visão limitada da empresa. Quando, por exemplo, eles lançam o Apple Intelligence só em inglês, inicialmente só nos Estados Unidos. Quando os caras lançam o Vision Pro 6 longos meses após o anúncio oficial e com um chip M2 totalmente obsoleto. Então a mim esse comportamento não surpreende. Mas assim, o streaming sofre com poucos assinantes, só que os caras não lançam um aplicativo para Android. Parecem não se importar em aumentar esse leque de usuários, ficam de corpo mole para certas coisas fora dos Estados Unidos. Então não é à toa que esses boatos surgem. Para finalizar, no fundo, a Apple não precisa que o TV Plus seja um sucesso comercial. O streaming pode ser só aquela balinha de troco, aquele brinde que você ganha quando compra um Mac novo. Toma aí, alguns meses de um catálogo grátis de filmes e produções maravilhosas para você assistir tudo em 20 dias e sentir um afago virtual por ter adquirido algum eletrônico da Apple. Quando você abre o seu iPhone e tem lá o Apple One para você assinar, sei lá quantos outros serviços, armazenamento na nuvem, Fitness Plus, o Apple TV Plus acaba virando um argumento de vendas. Ter ali um streaming com meia dúzia de títulos acaba servindo para isso, ser ali mais um ícone no meio de outras coisas que ajudam a te convencer a gastar mais dinheiro em serviços e produtos da Apple. Nada mais que isso. A questão é que, de certo modo, eu concordo com o PH Santos quando ele diz que a Apple deveria ter comprado um estúdio já consolidado e não ter apostado em criar algo do zero. Afinal de contas, o Steve Jobs ajudou a criar a Pixar. Era um grande entusiasta das animações, amigo pessoal de um antigo CEO da Disney. E assim, cara, eu queria muito viver num universo paralelo onde o Jobs, antes de morrer, tivesse realmente comprado a Disney, mas eu acho que isso nunca esteve nos planos do Tim Cook. Mas mais importante do que a minha é a sua opinião. Agora que você chegou ao final deste vídeo, aproveite para deixar um comentário. Compartilhe a sua opinião, até porque isso vai me ajudar a resolver um problema sério que eu tô enfrentando aqui na plataforma. Eu já faço vídeos aqui pro YouTube há anos e infelizmente muitas vezes os vídeos que eu publico não chegam à galera, sequer aparecem para os inscritos. Essa espécie de shadow ban vem acontecendo com mais frequência nas últimas semanas e é frustrante passar tanto tempo pesquisando, roteirizando, gravando e editando conteúdos realmente de qualidade para um algoritmo de recomendação mal programado simplesmente me dar white block sem motivo. Eu perco com isso porque os meus vídeos não chegam ao público realmente interessado, mas principalmente você perde com isso porque fica sem acesso a bons conteúdos. Para corrigir essa arbitrariedade, eu preciso da sua ajuda. Mostre para a máquina que a sua opinião importa. Deixe o seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber notificações e principalmente, como eu já disse, deixe um comentário. Me ajude a reverter essa injustiça compartilhando os vídeos nas suas redes sociais. Conte pros seus amigos e conhecidos, porque só esse compartilhamento orgânico é que vai garantir que eu continue produzindo vídeos por aqui. O Recnologia é um canal pequeno que não recebe patrocínio de nenhuma marca, que produz tudo com o próprio dinheiro de maneira independente e isenta. E para que eu continue realizando esse sonho de trazer conteúdos de tecnologia no YouTube, eu preciso agora que você me ajude a espalhar os vídeos para o máximo de pessoas possível. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Body